Chega! Não. Matteo Bellini encarou a florista, voluptuosa, a bloquear-lhe o caminho, enquanto a sua família observava em silêncio atônito. Sabe com quem está a falar? Perfeitamente. É o futuro enteado do noivo a fazer um escândalo antes do casamento da sua mãe. Alguém ofegou. Matteo aproximou-se. Vim para impedir um erro, e estou a prevenir outro. Eleanor. Alguém avisou. Ela não se moveu. Então a voz de Lúcia Bellini cortou o ambiente. Se me obrigar a escolher entre a minha felicidade e a sua permissão, Matteo, talvez não goste da minha resposta. Pela primeira vez em anos, Matteo Bellini encontrou-se numa sala onde ninguém parecia interessado no que ele queria. Virou-se para a mãe. Estou a tentar protegê-la. A expressão de Lúcia endureceu. De que, Thomas? Thomas Hale estava vários metros atrás dela. O professor reformado parecia desconfortável, mas não assustado. Isso irritou Matteo mais do que o medo teria feito. Sei o suficiente sobre ele para saber que este casamento devia esperar. Lúcia olhou fixamente para o filho. Investigou-o. Certifiquei-me de que sabia quem ia casar com a minha mãe. Quer dizer que se certificou de que eu não podia tomar uma decisão sem a sua aprovação? Não foi isso que eu disse. Foi o que fez. A mandíbula de Matteo apertou-se. Eleonor afastou-se silenciosamente, agora que Lúcia assumira o controle do confronto. Matteo notou. Você, disse ele. Eleonor olhou por cima do ombro. Infelizmente, suspeito que se refere a mim. Há quanto tempo sabe disto? O casamento? A minha mãe e o Thomas. Lúcia respondeu por ela. Meses. Isso parou-o. Matteo olhou para a mãe. Meses? Contei a Eleanor antes de lhe contar a mim. A admissão atingiu mais forte do que a raiva de Lúcia. Matteo olhou para Eleanor. Ela não era família. Não era uma conselheira. Era dona da florista do bairro que a sua mãe começara a visitar depois da morte do pai. No entanto, Lúcia confiara-lhe algo que ocultara ao próprio filho. Por quê? Perguntou Matteo. A expressão de Lúcia suavizou-se, mas apenas ligeiramente. Porque ela ouviu. Eu ouço. Não, querido. Tu resolves. A distinção silenciou-o. Lúcia continuou. Quando disse a Eleanor que tinha medo que as pessoas pensassem que amar o Thomas significava que tinha esquecido o vosso pai, ela ouviu. Quando disse que me sentia culpada por querer companhia novamente, ela ouviu. Matteo olhou para Eleanor. Você incentivou isto. As sobrancelhas de Eleanor ergueram-se. Cuidado! Convenceu a minha mãe de que este casamento era uma boa ideia. Eu não convenci a sua mãe a casar com ele. Então, o que é que você fez exatamente? Eleanor encontrou o seu olhar sem hesitação. Convencia de que ela tinha o direito de tomar a própria decisão. Não há diferença. É precisamente esse o seu problema. Vários familiares de repente ficaram fascinados por qualquer coisa que não fosse o rosto de Matteo. Voltou-se para Lúcia. Pensa que isto é sobre permissão? Acho que perdeu o seu pai e decidiu que perder mais alguém seria evitado através de supervisão suficiente. A raiva na expressão de Matteo mudou apenas brevemente, mas Eleanor viu-a. Medo, não medo do Thomas. Medo de outra cadeira vazia. Lúcia também viu. A sua voz suavizou-se. Eu sei por que é que faz isso. Então sabe por que não posso ignorar o que encontrei. Thomas falou finalmente. O que encontrou? Matteo olhou para ele. David. Thomas ficou pálido. Lúcia notou imediatamente. Quem é David? Thomas não respondeu depressa o suficiente. Matteo respondeu. O filho dele. Lúcia franziu o sobrolho. Sei que ele tem um filho. Sabe que o filho dele está profundamente endividado? Thomas fechou os olhos. O clima mudou. Matteo continuou. Sabe que David pediu repetidamente dinheiro ao pai? Lúcia virou-se para Thomas. É verdade? Sim. E você não me disse. Thomas deu um passo em frente. Porque não tem nada a ver com o motivo pelo qual me estou a casar consigo. Essa não foi a minha pergunta. Thomas parou. Eleanor observou Lúcia atentamente. Isto já não era Matteo a inventar perigo. Havia uma omissão real. Matteo viu a mesma coisa e agarrou-se a ela. Ele escondeu um problema financeiro de si antes do seu casamento. Thomas olhou para ele. Porque sabia exatamente o que você pensaria. Que queria acesso ao dinheiro da minha mãe. Sim. E escondê-lo supostamente o fazia parecer menos suspeito? Não. Era para evitar que os erros do meu filho
se tornassem um fardo para Lúcia. Os olhos de Lúcia encheram-se de mágoa em vez de raiva. Devia ter confiado em mim o suficiente para me contar. Eu sei. Mateu aproximou-se dela. Então vamos parar isto. Eleanor olhou para ele. Lá estava novamente. Um problema. Uma decisão. E Mateu a procurar controlo imediatamente. Lúcia levantou uma mão. Não. Mateu parou. Thomas também. Lúcia olhou para o homem com quem pretendia casar. Estava errado em esconder isto de mim. Thomas assentiu. Então virou-se para o filho. E você estava errado em investigar a minha vida como se eu fosse incapaz de me proteger. Mãe, não me vou casar com o Thomas hoje. Mateu suspirou. Mas também não vou terminar a relação. O seu alívio desapareceu. Thomas parecia igualmente incerto. Preciso de tempo, disse Lúcia. E nenhum de vocês dois vai decidir o que faço com ele. Ela afastou-se por vários segundos. Ninguém a seguiu. Mateu ficou a olhar para ela. Thomas parecia miserável. Eleanor sorriu. Mateu apanhou-a. O que é exatamente que acha divertido? Pela primeira vez, ninguém ali sabe o que ela vai fazer. Isso diverte-a. Acho que é saudável. Mateu virou-se e virou-se completamente para ela. Você ajudou a criar este desastre. O sorriso de Eleanor desapareceu. Não, Sr. Bellini. A sua mãe fez uma escolha. Thomas escondeu algo. Você investigou-o. Essas decisões pertencem às pessoas que as tomaram. E você? Eu arranjei flores. Você fez consideravelmente mais do que isso. Sim. Eleanor pegou no seu bloco de notas. Eu disse à sua mãe que ela ainda tinha o direito à sua própria vida. Mateo observou-a afastar-se. Chegara acreditando que Thomas Hale era o problema. Agora o casamento fora adiado. A sua mãe estava furiosa com ambos os homens. E a mulher mais irritante que conhecera em anos sugerira que proteger Lúcia poderia ser outro nome para recusar confiar nela. Pior. Mateo não conseguia descartar Eleanor como tola. Ela vira o medo por detrás da sua raiva quase imediatamente. E ele começava a suspeitar que compreendera a sua mãe muito antes dele. Mateo deu à mãe exatamente 24 horas antes de tentar ligar-lhe. Ela não atendeu. Esperou 10 minutos e ligou novamente. Ainda nada. Ao terceiro telefonema sem resposta, Mateo fez o que qualquer homem razoável habituado a resolver problemas faria. Foi à procura da pessoa de quem culpava. Eleanor ergueu os olhos quando ele entrou na sua florista. Não. Mateo parou. Eu não disse nada. Você tem a expressão. Que expressão? Aquela que diz que veio fazer outra pessoa responsável pelos seus sentimentos. Preciso de falar com a minha mãe. Então recomendo um telefone. Ela não está a atender. Eleanor voltou à folha de pedidos à sua frente. Isso soa menos a uma emergência floral e mais a consequências. Mateo olhou-a fixamente. A maioria das pessoas tornava-se notavelmente mais cuidadosa depois de o irritarem. Eleanor aparentemente tornava-se mais engraçada. Você sabe onde ela está? Sim. Conte-me. Não. A sua voz baixou. Eleanor. Ela olhou para cima. Mateo. Ouvir o seu próprio nome devolvido com exatamente o mesmo aviso irritou-o mais do que devia. Não lhe estou a pedir para atrair a confiança dela. Você está na minha loja a exigir informações que ela escolheu não lhe dar. Isso é quase a definição. Quero saber se ela está bem. Ela está magoada, está zangada, está a pensar. Está com o Thomas? Eleanor suspirou. Você ainda pensa que isto é uma investigação? Ele mentiu-lhe, sim. Então concorda comigo? Concordo que o Thomas estava errado. Mateo hesitou. Esperava resistência. Eleanor continuou. Ele devia ter contado a Lúcia sobre David antes de propor. A vergonha é uma explicação, não uma desculpa. Então o casamento devia ser cancelado. E pronto. O quê? Você pega numa observação correta e corre diretamente para decidir o futuro de todos. A mandíbula de Mateo apertou-se. Se o filho do Thomas está a afogar-se em dívidas, a minha mãe pode ficar financeiramente exposta. Então ela precisa dos factos. Ela tem-nos. E agora ela precisa da liberdade de decidir o que esses factos significam. Mateo estudou-a. Você realmente acredita que são coisas diferentes? Sei que são. Ele olhou em volta para a loja, como se só agora se lembrasse onde estava. Eleanor esperou.
Finalmente, ela perguntou: Está a comprar alguma coisa? Não. Então parabéns. Entrou com sucesso numa florista sem motivo. Eu tinha um motivo. Você quer informações que não lhe vou dar. Comercial, isso ainda é nada. Mateu quase sorriu. Quase. Eleanor notou na mesma. Cuidado. As pessoas podem pensar que você é humano. A sua expressão achou-se imediatamente. Tarde demais, disse ela. A campainha sobre a porta tocou. Um homem idoso entrou lentamente, tirando o boné como se entrasse num lugar solene. Toda a atitude de Eleanor mudou. Sr. Lawson. Olá, Ellie. Mateu afastou-se. O Sr. Lawson olhou para um pequeno cartão na mão. Preciso de algo para Margaret. Helena não perguntou quem era Margaret. Já sabia. O aniversário. Ele assentiu. 52 anos hoje. A sua voz falhou ligeiramente. Teria sido. Helena não se apressou a preencher o silêncio. Mateu observou-a esperar até o homem estar pronto. Ela sempre gostou daquelas amarelas, disse o Sr. Lawson. Crisântemos. É isso mesmo. Lembro-me. O homem sorriu fracamente. Eleanor começou a discutir um arranjo modesto. Quando o Sr. Lawson mencionou baixinho que o dinheiro estava mais apertado este ano, ela removeu várias adições desnecessárias, sem fazer a redução parecer uma. Sem vaso, disse ela. Margaret nunca gostou daqueles chiques, de qualquer forma. O Sr. Lawson riu. Ela dizia que faziam as flores parecerem presas. Ela tinha razão. Quando ele pagou, Eleanor entregou-lhe o arranjo como se valesse 10 vezes o preço. Nenhuma pena, nenhum anúncio de que tinha ajustado algo, apenas dignidade. Depois de ele sair, Mateu permaneceu invulgarmente quieto. Eleanor começou a limpar o balcão. O quê? Nada. Você está aí há 3 minutos sem dar uma ordem. Assumi que havia algo de errado medicalmente. Lembrou-se das flores da mulher dele. Ele vem cá há anos. E você baixou o preço. As suas mãos pararam. Ele não precisava de saber. Notei. Mateu compreendeu. Então Eleanor fizera pelo Sr. Lawson exatamente o que afirmara ter feito por Lúcia. Não decidira como o luto devia parecer. Não lhe dissera para seguir em frente. Apenas abrira espaço para a sua escolha, sem lhe roubar o orgulho. A minha mãe falou consigo sobre o meu pai. Não foi uma pergunta. Eleanor assentiu. Ela disse-lhe que se sentia culpada? Sim. Por querer o Thomas, por estar feliz com o Thomas. Mateu desviou o olhar. O seu pai estivera morto durante anos, mas uma parte de Mateu tratara silenciosamente a solidão da sua mãe como prova de lealdade. Eleanor pareceu ler a realização. Amar alguém novo não apaga a pessoa que veio antes. Você diz isso facilmente. Não. A sua resposta fê-lo olhar para ela. A minha mãe morreu após anos a precisar de cuidados. Durante muito tempo, senti-me culpada sempre que a minha vida ficava mais fácil. Mateu não disse nada. O luto cria lealdades estranhas. Eleanor continuou. Às vezes pensamos que o sofrimento prova que amamos alguém o suficiente. A loja de repente pareceu mais silenciosa. Pela primeira vez, Mateu não falava com a florista que o bloqueou num casamento. Falava com uma mulher que compreendia o que significava construir uma vida à volta de proteger alguém e depois descobrir que o amor não lhe dizia o que vinha a seguir. Eleanor quebrou o momento primeiro. Você ainda não pode ter o endereço da Lúcia. Mateu suspirou. Eu não ia perguntar. Crescimento, não te tornes insuportável. Eu sou dona da loja. Tenho permissão. Virou-se para a porta, depois parou. O que significam as flores? Pedido de desculpas. Eleanor piscou. Desculpe. Flores para pedir desculpas. A sua suspeita apareceu imediatamente. A sua mãe ou a mim? A minha mãe? Bom. Por quê? Eleanor sorriu. As suas custariam mais. Mateu olhou-a fixamente por um momento. Depois, apesar de si mesmo, riu-se. O arranjo de desculpas que Mateu enviou a Lúcia era enorme. Eleanor recomendara especificamente algo simples. Mateu ouvira aparentemente simples e traduzira-o para visível de outro código postal. Lúcia ligou para a loja naquela tarde. Você ajudou a escolher estas? Eu aconselhei-o. Essa não foi a minha pergunta. Eleanor riu. Sim, eu sabia. O meu filho nunca pediu desculpas de forma atrativa na vida. Aparentemente, ele acredita que o remorso requer engenharia estrutural. Lúcia riu.
Depois ficou mais quieta. Obrigada pelas flores, por não me dizer o que fazer. Eleanor encostou-se ao balcão. Você falou com o Thomas ontem? E ele disse a David tudo o que importava. Thomas finalmente parara de esconder os problemas financeiros do filho. Mais importante, dissera a David que, depois de casar com Lúcia, nem Lúcia nem a família Bellini se tornariam uma solução para suas dívidas. Como David reagiu? Mal. Lúcia soava quase aliviada. Isso pode ser um bom sinal, disse Eleanor. Meus pensamentos exatos. A campainha da porta da loja tocou. Mateo entrou. Eleanor olhou para ele e depois para o telefone. Falando em consequências, Lúcia riu novamente. É o meu filho? Sim. Diga-lhe que as flores são lindas. A expressão de Mateo mudou ligeiramente. E diga-lhe, acrescentou Lúcia, que comprar metade das flores da cidade não torna um pedido de desculpas mais sincero. Eleanor sorriu. Acho que ele a ouviu. Bom. Lúcia desligou. Mateo olhou para o telefone. Ela está a falar consigo novamente. Ela nunca parou. Ela parou de falar comigo. Essa distinção pode conter informação útil. Ele ignorou isso. Ela disse algo sobre o Thomas? Sim. Mateo esperou. Eleanor voltou a aparar caules. Ele esperou mais tempo. Finalmente. Você vai contar-me? Lúcia pede para eu não gerir a relação dela. Não estou a pedir para você a gerir. Não. Você está a pedir relatórios de inteligência a uma florista. Mateo suspirou. Então Eleanor notou algo invulgar. Ele não carregava nada. Você voltou. Então você ainda não precisa de flores. Eu comprei flores para sua mãe. Sim. Ontem. Sim. Eleanor largou as tesouras. Então parabéns. Você entrou com sucesso numa florista sem motivo. De novo. Mateo pareceu irritado. Ela sorriu. Ele ficou. Isso tornou-se um padrão. Às vezes, ele aparecia com uma desculpa. Uma vez, ele precisava de saber se os lírios eram apropriados para um colega de trabalho a recuperar de uma cirurgia. Noutra altura, alegou querer entender por que é que as rosas vinham em tantas cores. Eleanor tornou-se desconfiada. O que significam as rosas amarelas? Geralmente amizade, branco, inocência, recordação, simpatia. Dependendo do contexto. Vermelho. Ela olhou-o fixamente. Você não pode possivelmente precisar que eu explique rosas vermelhas. Estou a recolher informação. Para quê? Contexto. Você investiga flores agora. Mateo ignorou o seu divertimento. O que significa pedido de desculpas? Já abordamos isto. O que significa respeito? Essa pergunta mudou algo. Eleanor respondeu mais cuidadosamente. Depende da pessoa. Isso não é útil. É extremamente útil. Flores não são códigos mágicos. Se você quer que alguém se sinta respeitado, tem de saber o que importa para ela. Mateo considerou isso. O que importa para você? Eleanor olhou para cima. Ele parecia quase surpreendido com a sua própria pergunta. Antes que pudesse responder, a porta abriu-se. Ellie, um homem de ombros largos a carregar um saco de farmácia, entrou com a facilidade de alguém que o fizera centenas de vezes. Eleanor Nena sorriu imediatamente. Frank. Mateo notou o sorriso. Frank Dalton colocou o saco no balcão. Os seus comprimidos para alergia. Você esqueceu-se deles novamente. Eu estava ocupado. Você diz isso todas as primaveras. Frank olhou para Mateo. Eleanor fez a apresentação. Frank Dalton, farmacêutico local, contrapartida profissional. Frank Mateo Bellini. Frank ofereceu a mão. Prazer em conhecê-lo. Mateo apertou-a. Há quanto tempo conhece Eleanor? Eleanor virou lentamente a cabeça. Frank pareceu divertido. Cerca de 12 anos. 12, mais ou menos. Eleanor cruzou os braços. Mateo notou. O quê? Nada. Essa expressão significa alguma coisa. Ela sorriu. É normalmente o que os homens não ciumentos perguntam. Eu não sou ciumento. Eu não disse que você era. Você implicou. Frank sabiamente pegou num balde de flores vazio e levou-o para a sala dos fundos. Mateo observou-o ir. O que é que ele está a fazer? A ajudar? Ele trabalha aqui? Não. Então por quê? Eleanor riu. Para que é que você está a recolher todo este contexto? Uma investigação farmacêutica? Mateo pareceu ofendido. Fiz 2 perguntas. Você contou. Antes que ele pudesse responder, Frank chamou dos fundos. Ellie,
A sua fatura de entrega está debaixo do registrador novamente. Obrigado. A expressão de Mateu apertou-se. Eleanor viu-a e abanou a cabeça. Você é ridículo. Eu vou-me embora. Você já me ameaçou com isso antes. Desta vez, Mateu alcançou a porta. Então virou-se. Jantar. Quinta-feira. Eleanor piscou. O quê? Jantar. Quinta-feira à noite. Ela esperou. Mateu também esperou. Finalmente ele perguntou. O quê? Estou à espera da parte em que me convida. Acabei de o fazer. Não. Você anunciou o jantar como se estivesse a mobilizar tropas. A sua mandíbula apertou-se. Você jantaria comigo na quinta-feira? Não. Mateu pareceu genuinamente surpreendido. Por quê? Porque está a perguntar enquanto está irritado. Eu não estou irritado. Eleanor olhou para a sala dos fundos. Mateu seguiu os olhos dela. Frank estava a cantarolar. Eleanor voltou a olhar para ele. Isso não é romance. É agendamento com ciúmes. Eu disse-lhe que não sou ciumenta. Então o seu timing é simplesmente péssimo. Mateu saiu. Na tarde seguinte, ele voltou. Eleanor olhou para a porta. Sem flores? Não. Sem perguntas sobre o Frank? Não. Você está doente? Eleanor. Ela sorriu. Prossiga. Mateu ficou em frente ao balcão, visivelmente a forçar-se a não transformar a conversa numa negociação. Eu gostaria de a levar a jantar. Ela não disse nada. Não por causa da minha mãe. Ainda nada. Não porque preciso de informação. Eleanor esperou. E não porque o Frank Dalton estivesse aqui. A sua sobrancelha ergueu-se. Mateu suspirou. Na maior parte, não por causa do Frank Dalton estar aqui. Ela riu. Isso ajudou. Você convidou-me para jantar. Desta vez, não houve um comando. Nenhuma suposição, apenas uma pergunta. Eleanor estudou-o por um momento. Sim. A expressão de Mateu mudou com alívio inconfundível. Quinta-feira. Quinta-feira. Eu escolho o restaurante. Não. Ele olhou-a fixamente. Eleanor sorriu. Eu disse que jantaria consigo. Não disse que ia entregar o controlo operacional. Pela primeira vez, Mateu não argumentou. Tudo bem, você escolhe. Eleanor assentiu. Crescimento. Mateu apontou para ela. Não estrague isto. Você é quem veio à minha florista a perguntar sobre outro homem. Eu estava a recolher contexto. Claro que estava. Mateu saiu antes que ela pudesse divertir-se mais. Eleanor observou-o pela janela. A parte assustadora não era que ela concordara em jantar com Matteo Bellini. Era que alguras entre as suas terríveis flores de desculpa, as suas visitas desnecessárias e o seu convite hilariantemente mau, ela começara a ansiar por vê-lo a entrar pela sua porta. Eleanor escolheu um restaurante italiano do bairro onde ninguém se importava quem era Matteo Bellini. Ele notou imediatamente. Você está a testar-me. Estou a jantar num restaurante com menus de papel. Tente não entrar em pânico. Matteo puxou a cadeira dela. Eleanor hesitou. Isso foi quase charmoso. Quase. Parecia que estava a completar um procedimento obrigatório. Eu abri uma cadeira. Você puxou uma cadeira. Há alguma diferença emocional? Enorme. Matteo sentou-se em frente a ela. Começo a arrepender-me de lhe ter perguntado corretamente. Não, você não se arrepende. Ele não se arrependia. Isso irritou-o. Os primeiros 20 minutos foram mais fáceis do que qualquer um esperava. Sem o casamento de Lúcia entre eles, Matteo descobriu que Eleanor tinha opiniões sobre quase tudo. Ela não gostava de restaurantes que punham porções minúsculas em pratos enormes. Ela achava que as pessoas gastavam demasiado dinheiro a pedir desculpa, depois de gastarem demasiado pouco esforço a comportarem-se bem. Eleanor descobriu que Matteo possuía um humor seco, que aparecia principalmente quando ele esquecia de proteger a sua dignidade. Então o seu empregado de mesa voltou, parecendo embaraçado. Peço imensa desculpa. Esqueci-me do seu acompanhamento. Matteo olhou para a cozinha. Eleanor deu-lhe um olhar. Ela parou. O quê? Nada. Você está a fazer a cara. Que cara? Aquela que significa que você está prestes a resolver algo que ninguém lhe pediu para resolver. Eu ia falar com o gerente. As batatas estão atrasadas, Matteo. Não entramos numa situação de reféns. O empregado tentou não sorrir. Matteo recostou-se. Tudo bem. Poucos minutos depois, o prato esquecido chegou com um pedido de desculpas.
Eleanor assentiu aprovadoramente. Crescimento, não me patronize. Então pare de o tornar tão recompensador. Mateu riu-se. O empregado afastou-se a sorrir. Mais tarde, quando o jantar abrandou, também o seu tombo. Mateu perguntou: quanto tempo cuidou da sua mãe? Quase 6 anos. É muito tempo. Não pareceu longo enquanto o fazia. Depois de Eleanor compreender a verdadeira pergunta, depois de ela morrer, não sabia o que fazer com todo o tempo que de repente tinha. Mateu olhou para o seu copo. O meu pai ocupava todas as divisões. Literalmente, emocionalmente. Ela sorriu fracamente. Quando ele morreu, a minha mãe ficou quieta. Pensei que manter tudo estável ajudaria. Então você começou a tratar das coisas, de tudo. E ninguém a parou. As pessoas raramente o fazem. Eleanor riu suavemente. No início, Mateu pareceu ofendido. Depois compreendeu por que é que isso era engraçado. A minha mãe não se queixou. Talvez ela tenha apreciado no início. Ele olhou para Eleanor. As pessoas podem ser gratas por ajuda e, ainda assim, eventualmente precisar que a ajuda pare. Isso aterrou. Mateu pensou em Lúcia, a recusar atender às suas chamadas. Passei anos acreditando que se antecipasse todos os problemas, ela não teria de sofrer mais um. Você amava-a. Eu ainda amo. Eu sabia que não havia acusação na voz de Eleanor que tornasse a verdade mais fácil de ouvir. Você não pode proteger alguém de todos os possíveis desgostos sem também a proteger de partes da vida. Mateu ficou em silêncio. Então perguntou: foi isso que aconteceu com a sua mãe? Eleanor considerou a pergunta. Às vezes. Ela olhou para as suas mãos. Perto do fim, fiquei tão focada em mantê-la segura que ocasionalmente esqueci que ela ainda era a minha mãe, não uma tarefa. A expressão de Mateu suavizou-se. Ela chamou-me a atenção para isso. O que é que ela disse? Que se eu reorganizasse o seu armário de medicamentos mais uma vez, ela me deixaria de fora do testamento. Mateu sorriu. Funcionou? Não. Eu reorganizei-o novamente. Ambos riram. A conversa mudou depois disso. Não dramaticamente. Nada disso se assemelhava ao romance intenso que o mundo de Mateu esperaria. Falaram sobre luto, sobre solidão, sobre como era estranho tornar-se a pessoa de quem todos dependiam, sobre a culpa de desejar felicidade comum depois de alguém que se amava ter partido. Quando Mateu acompanhou Eleanor de volta à sua loja, nenhum mencionou estender a noite. Ele simplesmente disse: gostei do jantar. Eu também. Ele pareceu surpreendido. Eleanor notou. Isso não é lisonjeiro. Eu não quis dizer que sabia. Ela sorriu. Boa noite, Mateu. Boa noite, Helena. 2 dias depois, Frank entrou na florista, enquanto Mateu estava lá. Ellie, jantar sábado. Mateu olhou imediatamente para cima. Helena apanhou-o. Frank continuou. Marta está a fazer lasanha. Ela disse: se você não vier, ela vai mandar-me aqui com um recipiente. Marta é sua irmã, disse Mateu. Frank olhou para ele. Sim. Eleanor cobriu a boca. Mateu percebeu o seu erro. Frank sorriu lentamente. Você estava a recolher contexto? Eleanor perdeu a batalha e riu. Mateu pareceu traído. Você contou-lhe? Apenas as partes engraçadas. Aparentemente tudo então, disse Frank. Mateu ignorou-o. Mais tarde, depois de Frank sair, Eleanor encostou-se ao balcão. Você pareceu aliviado. Eu não fiquei aliviado porque a Marta é a irmã dele. Eu já lhe disse que não sou ciumenta. Você lembrou-se do nome dela notavelmente rápido. Mateu abriu a boca, depois fechou-a. Eleanor sorriu. Crescimento. Eu vou-me embora. Vejo você amanhã. Mateu parou a porta. Eu nunca disse que viria amanhã. Não. Ela voltou ao seu trabalho. Mas você virá. Ele veio. O humor entre eles tornou fácil ignorar o que estava a mudar. Mateu começou a visitar sem perguntar sobre Lúcia. Eleanor começou a fazer café quando via o seu carro. Ele aprendeu quais os clientes que precisavam de conversa e quais precisavam de silêncio. Ela aprendeu que a sua impaciência geralmente aparecia quando ele estava preocupado, e algures naqueles tardes comuns, a irritação mútua tornou-se companhia. Então Bianca Bellini entrou na loja. A irmã de Mateu olhou em volta antes de oferecer a Eleanor um sorriso polido. Então esta é a pequena e charmosa loja pela qual o meu irmão ficou tão fascinado.
Eleanor ouviu todas as palavras que Bianca não disse. Ela sorriu de volta. Sim, e pela primeira vez desde que Matteo entrou na sua vida, Eleanor suspeitou que lidar com ele poderia ser mais fácil do que lidar com a sua família. Bianca caminhou lentamente pelo balcão, estudando a loja com o interesse polido de alguém a inspecionar uma vida que já decidira ser menor que a sua. É charmoso, Helena sorriu. Obrigada. E muito pessoal. Isso tende a acontecer quando você é dona do lugar. O sorriso de Bianca apertou-se. Posso ver por que é que Matteo gosta de vir aqui. Deve ser refrescante para ele. Aí estava. Não uma insulta exatamente. Bianca era demasiado polida para algo tão fácil. Refrescante. Tão diferente do seu mundo habitual. Eleanor continuou a arranjar uma encomenda. Imagino que a maioria das floristas o seja. Bianca observou-a. Você sabe o que quero dizer. Eu prefiro geralmente que as pessoas digam o que querem dizer. Isso produziu a primeira fenda na compostura de Bianca. Ela aproximou-se. O meu irmão tem estado sob considerável tensão emocional por causa da nossa mãe e talvez esta amizade se tenha tornado importante para ele porque você esteve envolvida durante um período vulnerável. Helena pousou as flores. Amizade? Bianca hesitou. O que quer que chame, eu chamo namoro. A franqueza claramente a incomodou. Bianca recuperou rapidamente. Matteo sempre se moveu num círculo social particular. E eu vendo flores. Eu não disse isso. Você mencionou a minha pequena loja 2 vezes. O sorriso de Bianca desapareceu. E eu simplesmente não quero que nenhum de vocês confunda um momento familiar difícil com algo que não é. Eleanor compreendeu agora. Bianca não a odiava. Isso teria sido mais simples. Bianca acreditava genuinamente que Eleanor era agradável, útil, talvez até admirável, desde que permanecesse na categoria que Bianca lhe atribuíra. Eleanor limpou as mãos e encontrou os seus olhos. Se o seu irmão estiver confuso, isso é responsabilidade dele. Por favor, não me torne menor para o explicar. Bianca ficou em silêncio. Então a porta abriu-se. Matteo entrou. Ele olhou da sua irmã para Eleanor e imediatamente soube que algo tinha acontecido. O que é que você disse? Eleanor suspirou. Bianca enrijeceu. Com licença. Matteo ignorou-a. O que é que você disse a Helena? Matteo, esta é uma conversa privada na loja dela. Ainda privada. Eleanor interveio entre a discussão antes que esta ganhasse momentum. Nada aconteceu que requeira intervenção. Matteo olhou para ela. Você está chateada. Eu resolvi. A sua atenção voltou para Bianca. Isso não significa que ela tinha o direito. Matteo. Algo na voz de Helena o parou. Ela esperou até que ele a olhasse. E eu tenho voto em como sou defendida? A pergunta atingiu instantaneamente. Matteo ficou em silêncio. Bianca olhou entre eles. Eleanor continuou. Eu disse à sua irmã o que pensava. Ela ouviu-me. Conversa terminada. Ela insultou você e eu sobrevivi. Esse não é o ponto. É exatamente o ponto. Matteo franziu o sobrolho. Ninguém desrespeita alguém de quem eu gosto. A expressão de Eleanor suavizou-se ligeiramente. As palavras importavam, mas não o suficiente para apagar o que ele estava a fazer. Você disse quase a mesma coisa sobre Lúcia. A sua cara mudou. Bianca não disse nada. Eleanor continuou gentilmente. Você decide que alguém é importante para você. Então você decide que isso lhe dá autoridade sobre como os seus problemas são resolvidos. Estou a tentar protegê-la. Eu sei que essa resposta magoou mais do que a resistência teria magoado. Você sabia isso com a sua mãe também. Eleanor disse que esse era o problema. Matteo desviou o olhar. O padrão era impossível de perder agora. Mulher diferente, situação diferente, mesmo instinto. Controlo primeiro, permissão depois. Bianca recolheu silenciosamente a sua mala. Pela primeira vez parecia desconfortável com o seu próprio papel no confronto. Devo ir. Eleanor assentiu. Bianca chegou à porta, depois parou. Ela olhou para Eleanor. Talvez eu tenha sido injusta. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas foi mais do que Eleanor esperava. Sim, disse Eleanor. Bianca piscou, depois saiu. Matteo quase sorriu. Você podia ter tornado isso mais fácil para ela. Ela também vai sobreviver, assentiu ele. Então, depois de um momento, desculpe,
Eleanor olhou para ele. Por Bianca, por mim, isso importava mais. Estou a tentar mudar. Eu sei. Aparentemente não o estou a fazer rapidamente. As pessoas que mudam rapidamente, geralmente voltam rapidamente. Mateo considerou isso. Então, o que é que eu faço? Pergunte. Pergunte o quê? Se eu quero ajuda antes de me ajudar. A sua expressão sugeria que este era um sistema desnecessariamente complicado. Eleanor riu. Você negocia com homens perigosos como profissão. Certamente você consegue gerir uma pergunta. Posso falar com a Bianca sobre como ela a tratou? Não. Mateo suspirou lentamente. Eleanor sorriu. Veja, agora vem a parte avançada. O que é isso? Aceitar a resposta. Ele olhou-a fixamente, depois assentiu. Tudo bem. Nessa noite, Lúcia finalmente ligou a Mateo. Fiz a minha decisão. Mateo sentou-se mais direito sobre o Thomas. Sim. Ele esperou. O seu velho instinto gritava por detalhes. Em vez disso, perguntou. Você quer contar-me? Houve uma pausa. Lúcia ouviu a diferença. Sim, disse ela suavemente. Thomas falara honestamente com David. Deixara claro que o dinheiro de Lúcia não estava disponível para resolver as dívidas do seu filho. Admitira também que esconder o problema tinha sido covarde. Lúcia demorara tempo a decidir o que podia perdoar, e decidira casar com ele. Mateo fechou os olhos. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez não o transformou numa ordem. Tem a certeza? Tenho. Então fico feliz por você. Lúcia ficou em silêncio. Quando falou novamente, a sua voz estava emocional. Obrigada, Mateo engoliu em seco. Eu estava certo em preocupar-me com David. Você estava. Mas eu estava errado em decidir o que essa preocupação significava para você. Sim, eu sinto muito. Sem discursos, sem desculpas. Apenas o pedido de desculpas. Lúcia aceitou-o. Então o seu tom animou-se. Agora, você pretende continuar a incomodar Elelanena? Eu não a estou a incomodar. Lúcia riu. Você é um homem Bellini. Incomodar mulheres é aparentemente hereditário. Mãe, tenho um casamento para reorganizar. Boa noite. Ela desligou. Semanas depois, Lúcia Bellini estava pronta para casar com Thomas Hale nos seus próprios termos. E desta vez, Mateo veio para a celebração sem investigação, sem objeções e sem intenção de parar nada. Eleanor também estava lá. Não porque Mateo a trouxera. Lúcia convidara-a como amiga. Essa distinção tornou-se importante quando Bianca se aproximou de outro convidado, gesticulou para Elelanena e disse com um sorriso polido. Essa é a florista que ajudou a mãe através da sua pequena fase romântica e que de alguma forma ficou por perto. Eleanor ouviu cada palavra. Mateo também. Eleanor virou-se para Bianca. A florista tem um nome. O sorriso de Bianca vacilou. Claro, Eleanor. Eu estava apenas a explicar como você se envolveu. Não, disse Eleanor calmamente. Você estava a explicar onde acha que eu pertenço. Várias conversas próximas desvaneceram-se. Bianca baixou a voz. Não há necessidade de tornar isto desconfortável. Eu estou confortável. Isso produziu alguns sorrisos mal disfarçados. Bianca olhou para Mateo, depois de volta para Elelanena. Você ajudou a mãe num período difícil. Eu ajudei, e obviamente ela apegou-se a você. Tornamo-nos amigas. A expressão de Bianca apertou-se. Claro, Eleanor compreendeu a implicação perfeitamente. A equipa podia ser apreciada. A equipa podia até ser amada. Mas a equipa permanecia a equipa. Bianca continuou. Suponho que estou simplesmente surpreendida que você tenha permanecido tão envolvida agora que a crise passou. Eleanor sorriu. Eu fiquei porque a sua mãe se tornou minha amiga. O seu irmão é uma complicação separada. Alguém riu. Mateo quase o fez. Bianca notou. A cor subiu ligeiramente ao seu rosto. Você imagina seriamente que se encaixa nesta família? Eleanor não olhou para Mateo. Ela não precisava da sua reação para responder. Eu não me candidatei. Desta vez o riso foi impossível de esconder. A humilhação de Bianca apurou a sua expressão. Mateo deu um passo em frente. Semanas antes, ele teria intervindo a primeira insulta. Agora, ele olhou primeiro para Eleanor. Ela viu a pergunta. Você quer que eu fale? Pela primeira vez, ele perguntava sem palavras.
Eleanor deu o menor aceno. Só então Mateu se virou para sua irmã. Eleanor era a pessoa em quem a mãe confiava quando o resto de nós estávamos demasiado ocupados a decidir o que era melhor para ela. Bianca enrijeceu. Isso não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isto. A sua voz permaneceu calma. Ela ouviu quando a mãe se sentia solitária. Ela ouviu quando a mãe se sentia culpada por amar alguém depois do pai. Ela respeitou-a o suficiente para a deixar tomar uma decisão de que talvez não gostássemos. Mateu olhou para Lúcia. A sua mãe estava a ouvir. Então, se alguém aqui se está a perguntar se Eleanor pertence, talvez perguntem por que é que ela compreendeu a minha mãe antes dos seus próprios filhos. A sala ficou em silêncio. Eleanor olhou para Mateu. Ele não dissera que ela lhe pertencia. Ele não ameaçara Bianca. Ele não transformara Eleanena em alguém digno porque a queria. Ele simplesmente dissera a verdade sobre quem ela já fora. Lúcia atravessou a sala e pegou nas mãos de Eleanor. Você pertence a algum lugar. Eleanor sorriu cautelosamente. Lúcia continuou. No meu casamento, de preferência antes que o Thomas comece a pensar que mudei de ideias novamente. Thomas ligou de perto. Ouvi isso. Bom, o riso regressou. Até Mateu sorriu. A cerimônia aconteceu sem mais interrupções. Thomas e Lúcia trocaram votos como duas pessoas que compreendiam exatamente o que estavam a escolher. Não havia fantasia de que qualquer um deles chegara sem história. Thomas tinha um filho cujos problemas exigiam limites. Lúcia tinha uma família que por vezes confundia amor com autoridade. Ambos tinham conhecido o luto. Ambos tinham conhecido a solidão. E ambos escolheram a companhia, apesar disso. Mateu observou a sua mãe depois da cerimônia. Ela parecia feliz, não imprudente, não manipulada. Feliz. Durante anos, Mateu acreditara que a sua responsabilidade era garantir que nada mais lhe pudesse magoá-la. De pé, ao lado de Eleanena, ele finalmente compreendeu a arrogância escondida naquela promessa. A vida magoaria Lúcia novamente. Thomas poderia decepcioná-la. Eles discutiriam. Um deles, eventualmente, enfrentaria a perda novamente. A proteção não podia remover essas possibilidades sem remover a vida a elas ligada. Você está a pensar muito alto, disse Eleanor. Mateu olhou para ela. Isso não faz sentido. Faz, se você se conhece a si mesma. Ele sorriu. A minha mãe tinha razão sobre o Thomas. Eleanor esperou. E sobre mim, essa admissão deve ter custado consideravelmente. Crescimento. Você pretende dizer isso para sempre? Estou a considerar mandar bordar. Ele riu-se. Mais tarde, Lúcia encontrou-os juntos. Vocês dois parecem suspeitosamente confortáveis. Mateu suspirou. Aproveite o seu casamento. Eu estou. Lúcia beijou a sua bochecha. Então sussurrou algo a Eleanena. Eleanena riu. Mateu franziu o sobrolho. O que é que ela disse? Conversa privada. Vocês os dois são impossíveis. Lúcia voltou para Thomas. Eleanor observou-os a dançar. Você acha que ela se sente culpada? Perguntou Mateu. Por estar feliz. Sim, provavelmente às vezes. A sua expressão entristeceu-se. Eleanor tocou-lhe no braço. Isso não significa que ela fez a escolha errada. Mateu assentiu. Ele compreendia isso agora. Semanas passaram. O casamento deixou de ser uma emergência. Thomas e Lúcia estabeleceram-se na vida de casados. David continuou responsável pelas suas próprias dívidas. Bianca tornou-se notavelmente mais cuidadosa com Eleanena e Mateu continuou a aparecer na florista. Uma tarde, Eleanor olhou para cima de uma encomenda e encontrou-o em pé perto do balcão. Sem flores hoje? Não. Problema com a sua mãe? Não. Thomas? Não. David? Não. Eleanor largou a sua caneta. Interessante. Mateu estreitou os olhos. O quê? O casamento da sua mãe acabou. Reparei. A sua investigação acabou. Sim. Você não precisa de flores. Mateu hesitou. Eleanor sorriu. Então por que é que você continua a voltar? Pela primeira vez, Mateu Bellini não tinha nenhuma responsabilidade familiar para se esconder. Nenhuma crise, nenhum noivo suspeito, nenhum arranjo de desculpas, nenhuma desculpa. Ele olhou para Eleanor. Você? O seu sorriso desvaneceu-se para algo mais quente. Apenas a verdade. Sem discurso, sem comando, sem garantia.
Mateo deu um passo mais perto. Você jantaria comigo novamente? Um encontro a sério? Sim. Nenhuma investigação associada? Não. Eleonor considerou-o. Tem uma condição. Mateo enrijeceu imediatamente. Ela quase riu. Você não pode investigar todos os homens que me dizem olá. Isso parece desnecessariamente amplo. Mateo. Tudo bem. Incluindo Frank. Ele hesitou. Eleonor deu-lhe um olhar. Tudo bem. Mateo repetiu. Ela esperou. Ele suspirou. Provavelmente. Eleonor riu. Mateo sorriu. Não era o sorriso de um homem que vencera. É por isso que era diferente. No início, Mateo tentara impedir a sua mãe de escolher uma vida que ele não podia garantir que seria segura. Agora estava numa florista comum, a pedir a uma mulher comum algo que o seu poder não podia garantir. Um sim dado livremente. Eleonor pegou no seu casaco. Vamos. Para onde? Você convidou-me para jantar. São 4 da tarde. Você está a aprender flexibilidade. Mateo abriu a porta para ela. Crescimento. Eleanor passou por ele. Não o torne tão recompensador. E desta vez, quando Mateo a seguiu, ele não tentava proteger ninguém de um futuro incerto. Estava finalmente disposto a escolher.